No evangelho que nós ouvimos na sequência de toda essa semana, meditamos essa escolha que Jesus fez, dos seus discípulos e as instruções, que ele está dando para os discípulos. Então, digamos assim, Jesus que está ali formando, escolheu e agora está dizendo como que eles devem viver nessa condição de discípulos, de discípulos. Então, com certeza serve para nós, muito bem para nós, porque nós somos os seus discípulos. Então ele diz: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Nós precisamos compreender que já na época de Jesus, existiam sim muitos mestres e muitos discípulos. Hoje nós perdemos muito isso, mas era algo tão comum, tão normal, Meu mestre era tal, era fulano, então eu sou discípulo dele, então é esse mestre que eu sigo. Seguir o mestre é ir atrás do mestre e aprender com os ensinamentos do mestre para adquirir a mesma ciência do mestre. Mas olha só, Jesus é o mestre dos mestres, não é simplesmente um mestre sábio de uma sabedoria tal que, eu quero ter a mesma sabedoria desse meu mestre, para depois também poder ensinar como esse meu mestre. Porque Jesus é Deus. Então, seguir o mestre é seguir ao Filho de Deus encarnado. E seguir o mestre não é simplesmente adquirir a mesma sabedoria do mestre, mas é imitar a vida do mestre. Então aqui tem algo que é muito diferente já, digamos, é um salto a mais, é uma qualidade a mais. Porque nós somos chamados a imitar o nosso mestre. Imitar na sua forma de pensar, imitar na sua forma de falar, imitar na sua forma de se comportar, de agir. É o nosso modelo. É para ele que nós olhamos para sermos então modelados naquilo que ele é. E a igreja lembra muito bem disso, nos documentos do concílio, Gaudium et Spes, de uma forma muito especial, que ele realmente é a nossa imagem, o nosso caminho de santificação é sermos modelados, é termos a nossa humanidade modelada segundo a humanidade santa de Jesus Cristo. Então, quando nós lemos o Evangelho, por exemplo, nós não simplesmente queremos compreender ali o que Jesus está dizendo para ser uma formação para nós, para depois transmitirmos. Mas nós percebemos, de fato, como que ele age. Como que ele está dizendo. O que ele está transmitindo. A sua ação de misericórdia, a sua ação de graça, a sua ação de pastor, enquanto bom pastor. Enfim, para Jesus nós olhamos por inteiro e nós aprendemos dele o que nós devemos também ser na nossa humanidade. E outra coisa, nesse mesmo ambiente, digamos assim, histórico de Jesus, muitos discípulos queriam ser maior que os mestres. Os mestres da filosofia grega, por exemplo, eram assim, Todos eram discípulos de um mestre, depois queriam ultrapassar em sabedoria dos mestres. Como que numa competição, Sempre querer ser melhor do que o outro. E Jesus diz que nós não estamos acima dele. Porque nós somos seus servos, e o servo nunca está acima do seu senhor. Parece tão banal, tão simples, mas
Tem tanta gente que quer ser mais que Jesus Cristo, né? Pela sua sabedoria. Eu conheço isso e aquilo, e a ciência tal, e a outra coisa tal, e esse conhecimento aqui. Mais que Jesus Cristo. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. O servo, o discípulo, então imita o seu senhor. E aqui nós podemos ir já imediatamente para a Virgem Maria, porque dentre todas as qualificações, né, que ela recebe, que a caracterizam para nós, uma delas é ser a humilde serva do Senhor, que aliás ela mesma disse, de ser a primeira discípula de Jesus. A primeira discípula de Jesus, uma mãe que é discípula do seu filho. Mas porque ela entende, compreende profundamente que esse filho é especial, né? Que não é qualquer filho, mas é o filho de Deus, que ela é a quem emprestou o seu útero, né? Para que viesse então ao mundo. Então, nós vemos em Maria também aquilo que nós vemos em Jesus. Podemos até dizer, o que nós vemos em Jesus, com certeza nós também vemos em Maria. E aquilo que nós somos chamados a ser como discípulos, também nós vemos em Maria. Também nós vemos em Maria. Quando nós vemos no Evangelho e aí, um trecho muito interessante, que é o trecho das bodas de Caná, né? Vocês se lembram das bodas de Caná, lá naquela festa de casamento, que daí, digamos, Maria, pela sua intercessão, antecede, né, a hora de Jesus que não tinha começado ainda, né? Que ela vai lá e pede para que Jesus, né, esteja atento àquela necessidade especial, tinha acabado, não tem mais vinho, então fala, Jesus, olha só, dá um jeitinho. Ela, não, mulher, não, chegou ainda a minha hora, mas mesmo assim ele foi lá e fez. Vejam, o mestre, o Senhor, ele está sempre atento às necessidades, né, dos seus servos. E o servo verdadeiro, se imita o Senhor, da mesma forma está atento às necessidades dos outros. Então, vocês imaginam numa festa, com muitos convidados, quem é que vai perceber que está acabando o vinho? Né? E nós sabemos na Bíblia a força dessa simbologia. O vinho é a alegria, o vinho representa então, digamos também essas bodas novas, né? O céu, as núpcias do Cordeiro, que nós também estamos convidados. Então, o que Maria percebe? Maria percebe que estava acabando a alegria, estava acabando esse sentido do céu no coração de todos. Então, a discípula, a mais perfeita discípula do seu mestre, né? Quer dizer, de Jesus, percebe essa que é a principal necessidade. Vejam, quando no nosso coração nós perdemos o sentido do céu para onde nós estamos caminhando, e consequentemente, quando nós perdemos o sentido dessa alegria de saber que nós para lá estamos caminhando, tudo fica sem sentido. E Maria percebe de fato isso. Olha só, Jesus, todos que estão aqui nessa festa estão perdendo sentido porque já não sentem mais a alegria do céu. Então, o que traz Maria para nós? Em primeiro lugar, exatamente isso. Percebe profundamente as nossas necessidades. E é por isso que pode interceder com qualidade por nós.
Percebe que falta algo na nossa vida, que falta brilho na nossa vida, que falta tantas e tantas vezes esse desejo do céu, esse estar inclinado para o céu, para a própria vida de Jesus Cristo, porque as bodas, né, de Caná nós estamos vivendo constantemente, porque nós constantemente celebramos a Eucaristia e vamos celebrando até o nosso encontro definitivo com o Senhor, né, até a nossa morte. Então, constantemente estamos sendo preparados para esse encontro, né, com o Eterno, com esse encontro com o Senhor. E constantemente, é claro que Maria está ali sempre atenta às nossas necessidades, e essa necessidade principal, nos falta a alegria, nos falta o brilho, nos falta estarmos inclinados para a graça. E ela, Jesus, olha só, filho, olha só, e diz para todos, façam tudo o que ele vos disser. E aqui está o segundo aspecto. Vou ler de novo aqui. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo está acima do seu senhor. O que Maria faz? E por isso ela é perfeita. Ela sabe que ela não está acima de Jesus. E fala, fazei tudo o que ele vos disser. O que ele vos disser. Então assim, eu percebo as necessidades, mas quem vai fazer é ele. E eu só falo para ele. E daí sim, é ele que vai agir e que vai realizar. Então, é perfeito isso aqui em Maria, né? A discípula não está acima do seu senhor, do seu mestre. A serva não está acima do seu senhor. Então, quando nós, de fato, olhamos para Maria, pedimos a intercessão de Maria, amamos a Maria, é justamente para vivermos isso daqui, para aprendermos com ela a sermos verdadeiros discípulos. A termos essa certeza da nossa vocação na igreja, de sermos instrumentos também na mão de Jesus, né? Nesse evangelho, Jesus, repito, está dando instruções para os discípulos da forma com a qual eles devem ser discípulos, né? Mesmo diante de todas as perseguições e mesmo diante de tudo que pode querer pelas forças do mal, né, destruir os discípulos, né? E continua, se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais seus familiares, não tenhais medo deles. Ontem Jesus falava no evangelho, né? Vos envio como ovelhas no meio de lobos, né? Esse é o discípulo. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Porque nesse jogo do mal contra o bem, do espírito do mal contra o espírito de Deus, né, o que falam dos discípulos, né, que abala a imagem dos discípulos. E como o discípulo também, lá no seu recolhimento, no seu escondimento, sofre também por causa da missão do Senhor, né? Sofre por causa da missão do Mestre, ele fala, aquilo que eu vos digo na escuridão, dizei-os à luz do dia. Não se preocupa, porque tudo aquilo que é escondido vai ser revelado. E sempre, no final, os discípulos de Cristo vencem, sempre no final vencem. Porque estão trabalhando na sua obra, não é? Na sua obra. E é bonito também essa continuação, né? Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Precisamos ter essa certeza de que Jesus conhece tudo de nós e permite tudo na nossa vida. Porque é Ele que conduz a nossa vida. É Ele que conduz a vida do discípulo. Não acontece nada que não seja permissão dEle. Não acontece nada que não seja permissão dEle. Porque a vida do discípulo está nas suas mãos. E aí de novo, voltando para a Virgem Maria, já pelo simples fato de ser mãe, a gente percebe como ela também se desgastava
né, enquanto mãe para cuidar de Jesus. Todas as mães fazem isso. Porém, repito, um filho especial, diferente, o filho de Deus. A dedicação total por Maria vai até certo ponto de se aniquilar, se esquecer, para que então, para realizar essa vocação a qual Deus a tinha chamado, ser a mãe do Filho de Deus, não é? E ela mesma, diante do Filho, contemplava o mistério, né? Tantas vezes não compreendia, foi compreendendo também, né? Quanto a Maria, guardava todas as coisas meditando em seu coração. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela também ficava maravilhada, ficava cheia de estupor, cheia de alegria de ver lá, né, o Filho de Deus crescendo e ela educando, né? Se para nós esse mistério já nos enche o coração, vocês imaginam, né? Vocês imaginam concretamente para ela. Então, e o esquecimento dela enquanto mãe vai até certo ponto de ela mesma estar ali contemplando a própria obra que Deus tinha pedido para ela realizar. Amar a Maria é também aprender com ela a nos colocar com estupor, com maravilha diante da obra de Deus que se realiza para nós também, né? Tantas vezes nos acostumamos demais com a graça de Deus. Se torna normal. Normal. Acordei hoje. Nossa, que legal, acordei, faz parte. Faz parte da vida acordar, então vou trabalhar. Aí acontece, sei lá, alguma coisa importante. Um exemplo, né? Uma promoção do trabalho, nossa, que legal. Não, mas é fruto do meu trabalho. Nos acostumamos com todo tipo de realização, como se fosse algo normal e não nos maravilhamos mais que isso é graça de Deus, é mistério de Deus, é vontade de Deus se realizando na minha vida. Então, Maria nos coloca diante da verdade, da graça de Deus, da ação do Espírito, da sua presença amorosa que sempre nos conduz. Então, escolhamos de amar Maria porque, escolhendo de amá-la, nós escolhemos ser os discípulos que Ele deseja, porque dela nós aprendemos a ser esses discípulos que ela deseja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.